Prezados alunos, bom dia. Na aula passada, a gente estudou as leis de Kepler e eu terminei aquela aula contando para vocês que depois que Newton elaborou, as suas leis de movimento, que são as leis de Newton, mais a lei da gravitação universal, que nós vamos estudar hoje, como uma solução matemática dessas leis, você chega nas leis de Kepler. Isso é, as leis de Kepler, conforme elaborado por Kepler, foram leis experimentais que o Kepler descobriu a partir dos dados de posição dos planetas, Agora, se você parte do princípio, que as leis de Newton e a lei gravitacional são hipóteses que a gente assume como corretas, como uma simples solução matemática, você deduz as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler passam a ser, nesse ponto de vista, uma previsão teórica das leis de Newton. Então, as leis de Newton, com a gravitação universal, elas vão explicar não só o movimento dos objetos aqui na Terra, como também o balé dos planetas em torno do Sol. Então, vou apresentar para vocês aqui, primeiramente, a lei da gravitação universal, que foi elaborada por Isaac Newton. Então, vamos considerar que a gente tem aqui um par de massas, dois corpos, O corpo A tem uma massa que eu vou chamar de MA, o corpo B tem uma massa que eu vou chamar de MB, e a distância entre eles a gente vai chamar de D. Se eu estiver considerando duas partículas, então é a distância entre as partículas, Se eu estiver considerando um corpo extenso, a gente tem que considerar a distância entre os centros de massa dos dois corpos. No caso de um corpo homogêneo, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico desses corpos. Então, no caso de uma esfera homogênea, você tem que considerar sempre o centro da esfera, tá? Para medir a distância entre um corpo e outro. Então, tá aí. Você tem aí um par de massas, corpo A e corpo B, massas MA e MB, separados por uma distância D. O que a lei da gravitação universal diz? A primeira coisa que ela diz é o seguinte: se você tem duas massas, sempre vai existir entre esse par de massas uma força de atração gravitacional, que eu estou chamando aí na figura de FBA e FAB. Por que eu estou dando esse nome? Então, FBA é para dizer que é a força que o corpo B exerce sobre o corpo A. E FAB é para dizer que é a força que o corpo A exerce sobre o corpo B. Então, é uma atração mútua e esse par de forças constituem um par de ação e reação, conforme a terceira lei de Newton. E matematicamente essa lei diz o seguinte: primeiro eu estou colocando aqui FAB em módulo é igual a FBA, só para reforçar que a atração gravitacional é sempre um par, de forças, é um par de ação e reação, então possui o mesmo módulo. E matematicamente o que essa lei diz? Que essa força de atração gravitacional vai ser uma constante, que nós vamos chamar de G, vezes o produto das massas dividido pela distância entre os corpos elevado ao quadrado. Essa é a fórmula matemática, a expressão matemática da lei da gravitação universal. E essa lei tem um nome, leva o nome de universal, porque ela vale para qualquer par de massas no universo. Então não interessa se você está considerando dois objetos aqui na Terra, ou se você está considerando Sol atraindo Marte, ou se você está lá na Lua e soltou uma maçã e está considerando a força entre a Lua e a maçã. Então a gente acredita que essa lei tem caráter universal, E até então o método científico tem corroborado com isso, para que a gente acredite nisso. O Newton, quando elaborou essa lei, ele não sabia o valor numérico dessa constante de proporcionalidade. Ele sabia apenas que a força gravitacional tinha essa dependência com as massas e com a distância, mas o valor numérico dessa constante ele não tinha como determinar. O valor numérico foi determinado mais de um século depois por um cientista,
que conseguiu determinar experimentalmente o valor numérico dessa constante. E hoje o valor atual, né, que a gente conhece é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E a unidade dessa constante é Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Bom, essa unidade da constante é esquisita, porque na verdade essa constante ela tem que rebolar para que toda essa fórmula aqui implique numa unidade de Newton, porque eu estou falando de força. Então, força, a unidade é Newton. Então, a constante vai ter a unidade que for necessária para que no frigir dos ovos tudo isso daqui resulte em Newton. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma distância ao quadrado na fórmula. Então, vai ter um metro ao quadrado no denominador. Então, a constante vai ter um metro ao quadrado aqui no numerador para cancelar com o metro ao quadrado que vai aparecer aqui. Eu vou ter 1 quilograma ao quadrado no numerador da fórmula. Então, a constante tem 1 quilograma ao quadrado no denominador para cancelar com o quilograma ao quadrado que vai aparecer ali nas massas, né? E tem o Newton, que é o que vai sobrar no frigir dos ovos. Então, se você fazer essa conta respeitando o Sistema Internacional de Unidades, a força que vai sair da sua conta sempre vai estar na unidade Newton. Então vamos lá. Alguns pontos importantes. Primeiro, a gravitação universal ela é sempre atrativa, é sempre atração, nunca repulsão. Segunda coisa importante, essa força é proporcional às massas. Tanto a massa do corpo A quanto a massa do corpo B aparecem na fórmula. No numerador, o que isso significa? Que se uma das massas, não me interessa qual, dobrar, a força gravitacional também dobra, né? E é a força nos dois, lembrando que a força ela é mútua, é um par de ação-reação. Então não interessa qual massa dobrou, a força de atração mútua, né, vai dobrar. E já com a distância, a gente tem que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância está no denominador e está ao quadrado. O que isso significa? Que se você dobrar a distância entre os dois corpos, 2 ao quadrado, 4, denominador, né? Então, se você dobrar a distância, a força divide por 4. Então, é isso que a lei diz. E aí tem uma outra coisa interessante, que é a queda de braço que vai ter entre tudo isso, né? A gente viu aqui que essa constante, ela tem uma potência de 10 aqui, ó, 10 a menos 11. Então, de cara, essa constante já quer fazer com que a força gravitacional seja muito pequena. Então, para essa força não ser desprezível, vai depender da queda de braço entre esses caras aqui. Então, eu vou ter que ter valores de massa. Alguém aí, pelo menos, vai ter que ter uma massa muito grande para brincar, para conseguir contrapor o 10 a menos 11 da constante. Então, a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui para a gente sentir a ordem de grandeza da força gravitacional. Então, vamos lá. A gente vai brincar aqui com alguns valores, né? Eu já tinha feito a conta aqui, vou apagar. Vamos brincar aqui com algumas situações, né? Algumas situações específicas. Então vamos considerar aqui o seguinte. Primeiro eu vou calcular a força entre duas pessoas de 70 kg de massa separadas a 1 metro de distância. Está aqui a fórmula da força gravitacional. Eu escrevi ela aqui num formato já para copiar para dentro da calculadora. Vou abrir aqui a calculadora. Então tá aí. Então eu vou substituir no lugar da constante 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então tá aí a constante. E agora vamos considerar nosso primeiro caso. Duas pessoas de 70 kg separadas por 1 metro. Então tá aí. No lugar da massa do corpo A é uma pessoa de 70 kg. Substituir. No lugar da massa do corpo B é outra pessoa de 70 kg. Então é você e um amigo seu
você e um coleguinha separados a 1 metro de distância, assumindo que tanto você quanto seu coleguinha, vocês têm 70 kg de massa. Dividido pela distância, que é 1, tá todo mundo aqui está no Sistema Internacional de Unidades. É só dar um Enter aqui para ver o resultado. Então tá aí o resultado, ó, vou copiar aqui. Isso daqui deu 0, quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então isso daqui, newtons, isso daqui vai dar aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Então esse aqui esse é o resultado. 3 vezes 10 a menos 7 newtons. Vamos agora fazer um outro cálculo. Vamos calcular a força gravitacional entre você e o planeta Marte, assumindo que você tem 70 kg de massa. Marte é um planeta, tem uma massa grande, e de certa forma, você e Marte vão se atrair mutuamente, segundo a lei da gravitação universal. Aí você pode se perguntar, será que isso tem a ver com a astrologia? Bom, gente, primeiro que a astrologia, essa crença da astrologia de que a posição do Sol e dos planetas exerce influência sobre o seu psicológico, se você vai ou não arrumar namorado, namorada, isso não tem sustentação científica, tá? O método científico não corrobora essa hipótese, muito pelo contrário, o método científico mostra que essa hipótese é furada. Mas, ainda assim, crença é crença, cada um pode acreditar no que quiser. Mas vamos fazer uma conta aqui, porque às vezes você pode estar pensando, será que Marte, pelo menos fisicamente, e outra coisa importante, mesmo que Marte exerça uma força gravitacional sobre você, é uma força física, no sentido de puxar ou empurrar alguma coisa. Então daí a pensar que essa força tem alguma influência psicológica, já também é outra história. Ainda assim, vamos fazer a conta, vamos ver o que dá. Então vou voltar aqui com a minha fórmula e vou fazer as substituições. Então a constante aqui é a mesma, isso não muda, então vou botar aqui o corpo A, vai ser você, 70 kg, e o corpo B vai ser Marte, vou botar a massa de Marte aqui. Eu já tinha pesquisado na internet, vou copiar o valor aqui, a massa de Marte é 6 vezes 10 elevado a 23 kg, então vou substituir aqui, é uma massa considerável, né? Então tá aí. E eu tenho que calcular a distância de Marte até você. Bom, a distância de Marte até você vai ser basicamente a distância de Marte até a Terra, né? Aproximadamente. Mas a distância Marte-Terra depende das posições orbitais de Marte e da Terra, porque elas podem estar do mesmo lado da órbita ou em lados opostos, então existe uma variação. Mas eu peguei na internet a distância média entre Marte e Terra, deu 225 milhões de quilômetros. Convertendo para metro, 225 vezes 10 elevado a 9. Então vou substituir aqui 225 vezes 10 elevado a 9. Então agora que eu substituí os valores, vou dar um Enter. Olha o resultado. Então o resultado foi menor ainda, olha. Newtons, isso vai ser igual a 5,9 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Então olha aqui que deu, gente. Mesmo que você queira forçar a barra para dizer que Marte te influencia gravitacionalmente, segundo a gravitação universal, tudo bem. Mas olha só, essa força ela é ainda menor do que a força que um colega que está passando do seu lado exerce sobre você, né? Então, gravitacionalmente, a força que um colega que passou do seu lado exerce sobre você é maior do que a força que Marte exerce sobre você. E ambas são desprezíveis, porque 10 elevado a menos 7 newtons e 10 elevado a menos 8 newtons, praticamente desprezível. Não precisamos nos preocupar com isso. Agora, e a força que a Terra exerce sobre você? Então, vamos fazer a conta. Aí já é outra história, porque a gente mora na Terra. Então, a Terra está bem mais próxima da gente do que a Marte. Então, vamos fazer essa conta. Então, tá aqui. A constante é a mesma, né? A constante é a mesma. A sua massa em quilogramas é 70.
E agora eu tenho que botar a massa da Terra. Eu já peguei na internet a massa da Terra. Ela é quase 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Vou copiar aqui. 6 vezes 10 elevado a 24. E a distância entre você e a Terra vai ser praticamente o raio da Terra, né? Porque a gente está na superfície da Terra. Então vai ser praticamente o raio da Terra, que é 6.371 quilômetros. Convertendo isso em metros, vai dar um 10 elevado a 6. Vou substituir aqui. Vai dar um 10 elevado a 6. Então tá aí. Vou dar um Enter aqui para descobrir quanto que é a força gravitacional com que a Terra te puxa, né? Então vai ficar aqui, olha lá. Vou copiar aqui. Vai ser quase 687 newtons. Agora olha que interessante. Eu vou dividir esse valor por 70 pela sua massa. Olha o que vai dar. 9,8. Lembra que o peso que a gente até hoje, a gente calculou o peso como massa vezes gravidade? Então, se você multiplicar a massa de 70 kg vezes o 9,8, que é a gravidade, vai dar a força gravitacional. A gente vai voltar nisso na aula que vem. E para finalizar, eu vou calcular aqui a força gravitacional entre a Terra e o Sol. Na verdade, não. Vou deixar isso aí de curiosidade para quem quiser fazer a conta. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para a gente fechar a nossa aula. Essa é a lei da gravitação universal. E eu vou deixar um exercício de tarefa para vocês trabalharem com essa lei. E para fechar a aula, só contar alguns grandes feitos, né, das leis de Newton junto com a gravitação universal. Primeiramente foi a forma como que isso tudo, esse conhecimento do Newton veio a público, né? Em 1684, o Newton era um professor lá em Cambridge, um professor meio esquisito. E o Halley, ele conversando com outros colegas cientistas, né? Ninguém compreendia bem o sistema solar, né? As órbitas dos planetas, ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Até que alguém comentou e falou, olha, tem um professor lá em Cambridge que o cara domina a matemática como ninguém e quem sabe ele pode ajudar, né? Então o Halley foi até a sala do Newton pedir ajuda. Falou, olha Newton, eu e outros colegas, a gente desconfia que pode existir uma força que o Sol atrai os planetas, né? E que isso poderia, de certa forma, explicar as órbitas dos planetas e tudo mais. E quando o Halley faz essa pergunta ao Newton, o Newton responde a ele o seguinte, olha, eu já pensei nisso, né, um tempo atrás, e aí ele vai lá e procura nos rascunhos dele, e ele já tem pronto tanto as leis de Newton, as leis de movimento, como a gravitação universal. Ou seja, o Newton já tinha feito para ele mesmo, já tinha pronto, talvez, a maior obra científica de todos os tempos, né? Só que ele não tinha publicado isso para o mundo. E depois disso, o Halley foi uma das pessoas importantes que fizeram com que o Newton publicasse a sua grande obra. Um dos grandes feitos dessas leis é o seguinte, né? Como eu já disse no início da aula, através das leis de Newton junto com a gravitação universal, você pode deduzir, teoricamente, as leis de Kepler. Com a gravitação universal também é possível determinar as massas dos corpos celestes. Na verdade, na época do Newton, como a constante G da força gravitacional não era conhecida numericamente, o que o Newton conseguia estimar era a proporção, né? Quantas vezes uma massa é maior do que a outra. Comparando Terra, Marte, Lua, Sol, ele sabia a proporção de massas. E hoje, conhecendo o valor dessa constante, é possível a gente medir a massa do Sol, dos planetas e tudo mais. Na aula que vem, a gente vai pincelar um pouco sobre isso. E, através das leis de Newton, também foi possível Newton determinar a proporção de raios orbitais do sistema solar. Então ele sabia dizer se o raio orbital da Terra em torno do Sol é X, quanto que seria o raio orbital dos outros planetas, né? E depois, para ele determinar os valores absolutos numericamente, era preciso ter uma medida confiável da distância, por exemplo,
média Terra-Sol. E futuramente isso foi obtido e a partir daí a gente mediu o tamanho do sistema solar. Então esse foi um grande feito da obra do Newton. As leis de Newton, junto com a gravitação universal, também explicou pela primeira vez o fenômeno das marés. A gente sabe aí, quem já vai muito para a praia, com certeza já ouviu falar do efeito da maré, né? Da maré subir e descer. Isso tem a ver com a influência gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra, e Newton explicou isso. E também explicou a precessão dos equinócios, né? Que isso acontecia, mas ninguém sabia explicar. É como se o eixo de rotação da Terra girasse como um peão, sabe? Isso numa escala de milhares de anos, né? Na nossa escala de vida a gente não tem que preocupar com isso. Mas as leis de Newton, junto com a gravitação universal, explicou teoricamente o que acontecia, por que isso acontecia, e prevê matematicamente por que isso acontece, né? Outra coisa sensacional foi a descoberta de Netuno, né? Porque Netuno foi um dos últimos planetas a serem descobertos e ele foi descoberto de um jeito sensacional, né? Newton nem era vivo, né? Mas a gente já está aí bem avançado, alguns séculos à frente. E Urano, a gente estava acompanhando a órbita de Urano, né? E você sabia, segundo as leis de Newton, como deveria ser a órbita teórica de Urano. No entanto, o que você observava experimentalmente desviava um pouco da previsão teórica do Newton. Então, o que algumas pessoas fizeram? Opa, as leis de Newton não podem estar erradas, né? Então, eles começaram a simular teoricamente que deveria existir alguma influência próxima a Urano para estar fazendo Urano fugir um pouco da órbita esperada matematicamente, com base na teoria do Newton. E aí eles fizeram simulações matemáticas para ver, olha, para Urano desviar como está desviando da órbita prevista por Newton, tem que ter alguém assim assado em tal lugar. E aí jogaram o telescópio lá e descobriram Netuno. Então assim o planeta Netuno foi descoberto. Então isso é uma coisa de arrepiar, né? Com a lei da atração gravitacional, Newton unificou a física do dia a dia com a física celeste. Então, veja bem, a mesma lei que explica uma maçã caindo em queda livre é a lei que explica o balé dos planetas em torno do Sol. Então, é a mesma física para o universo inteiro, né? Porque antes de Newton, muitos acreditavam que você tinha físicas diferentes aqui na Terra e no mundo celeste. Então, Newton unificou isso. Com a física do Newton, em 1969, a gente tem aí o programa espacial e a gente com um foguete leva o homem até a Lua. E a teoria básica que permitiu isso, claro que tem muita engenharia, mas a teoria básica que permitiu isso foi a física newtoniana. E Newton também inaugura uma nova era da ciência que a gente sai da ciência do porquê e passa aí para a ciência do como, né? Antigamente, antes de Newton, a ciência preocupava muito com o porquê. Por que os objetos caem? Você tinha que ter uma explicação do porquê. E com Newton a gente não sabe mais o porquê. Eu não sei por que F igual a ma funciona. Eu não sei por que a força gravitacional é do jeito que é. Mas eu acredito nelas como hipóteses e a partir delas eu sei fazer previsões, explicar o balé dos planetas e sei mandar um foguete na Lua se eu quiser fazer. Então, a ciência do Newton ela muda radicalmente a forma de pensar. Eu não sei mais por que as leis são do jeito que são e por que elas funcionam. Eu sei que pelo método científico, né, elas fazem previsões coerentes com as observações e por isso eu acredito nelas. Não sei por que elas são do jeito que são, mas eu sei que o método científico me dá fortes motivos para acreditar nelas, né? E a partir delas eu consigo matematicamente projetar como que as coisas vão acontecer, né? E fazer previsões e aplicações diversas. Então é isso. A aula de hoje é isso. Na aula que vem a gente vai explorar mais a lei da gravitação. Um forte abraço a todos.